Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado. Então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, com essa coisa bem básica mesmo, ok? Eu já estou no ramo há muitos anos, né? Comecei a trabalhar em usinagem em 1974. Trabalhei até 82 como torneiro mecânico, então conheço bem chão de fábrica. Trabalhei numa empresa grande que tinha 3.000 funcionários, tinha tudo quanto a coisa de usinagem. Então eu vivi o chão de fábrica numa empresa que tinha tornos verticais enormes, desde pequenas máquinas até máquinas grandes, tornos de 5 metros de placa de diâmetro, com mandriladoras gigantes, de pequenas máquinas também de mandrilar, de fresar, prensas. Então eu vivi esse mundo de usinagem durante 8 anos dentro do chão de fábrica, sujando a mão de graxa. Em 82 me formei na FATEC, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, né? A FATEC pertencia à Unesp naquele tempo, no curso de processos de fabricação. E de lá para cá trabalhei sempre na área de processos. Fui supervisor de engenharia de manufatura da BF Goodrich durante 8 anos. Trabalhei 2 anos para a Marinha do Brasil no projeto Aramar. Trabalhei em algumas outras empresas com menor tempo. E 15 anos na empresa Heller, onde eu me aposentei em 2011. De lá para cá tenho trabalhado na CNC Tecnologia, que é uma empresa nossa, voltada para treinamento e assessoria, né? Dentro da Heller, que é o fabricante de máquinas, centros de usinagem dos melhores do mundo, eu fui coordenador na área de processos de fabricação, na engenharia de fabricação, durante 4 anos, 2 anos na área de engenharia de aplicação, onde a gente aprendeu a utilizar as máquinas, né? E programação, ferramenta, e o resto na área de assistência técnica, na área de treinamento, ok? Foram 15 anos no meio de fabricante de máquina, que deu uma grande experiência. Com relação a CNC, eu trabalho desde 1985, onde fiz os primeiros cursos, né? E fiz de apalpador, da própria Renischau mesmo, tá? Então a gente tem uma boa experiência para passar para vocês aí. Então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal. Não temos intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso aqui é um trabalho voluntário. Eu estou fazendo, dando o melhor de mim, assim, passando a minha experiência de graça. Não tenho intenção nenhuma, nem preciso mais disso, tá? Nós estamos com 2 livros aí à venda também. Se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, um dos melhores do mundo na língua portuguesa. Não é só eu que falo, todos os usuários falam, né? Um deles foi usado, não sei se é usado ainda, na Unicamp, nos cursos de pós-graduação de engenharia mecânica. Tem notícias que foi usado para o trabalho de encerramento de curso. Então são livros muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Então, para o nosso canal eu digo a mesma coisa: espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalha isso aí, que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Eu estou fazendo o que eu posso aqui dentro desse voluntariado, né? Hoje é um domingo, por exemplo, agora são 19 horas e pouco, 19h30. Estou aqui fazendo isso para vocês, sem ganhar nada, sem preocupar em ganhar nada, pelo prazer de passar, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fique ligado. E curta, descurta cada aula que você assistir, cada apresentação nossa. Vai ter muita coisa interessante no canal, tá bom? Um abraço.
Bom, iniciando, pessoal, o capítulo 2, né? Estrutura de programas. Estamos falando agora da linguagem FANUC. Na aula anterior falamos do comando CIMES, na parte de estrutura de programas. Já explicamos também o que é um programa CNC e muitos detalhes em outras aulas anteriores, né? Agora a gente vai falar sobre a estrutura de programa, tá? Como estruturar um programa FANUC, tá? Partindo das regras que a sua tecnologia permite, tá? Então, uma estrutura de programa FANUC, ela segue a norma DIN 66025, parte 1. Essa norma, ela define, é a que o pessoal chama de ISO por aí também, tá? Mas a maioria das pessoas na área das engenharias, das empresas fabricantes de máquinas, chamam de norma DIN 66025, tá? A estrutura do programa corresponde às regras definidas na norma DIN 66025, parte 1. Um programa NC é dividido nos seguintes capítulos: cabeçalho do programa, sequência de sentenças e fim de programa, tá? Como no CIMES nós falamos a mesma coisa, tá? Então tem a regrinha, só que é diferente, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, tá? As ampliações. Em virtude dos rápidos desenvolvimentos, o escopo de funcionamento do comando em relação à DIN 66025 foi bastante ampliado. O que é isso? Os setores de engenharia de desenvolvimento dessas empresas fabricantes de comando, eles ficam o tempo todo estudando novas funções, novas melhorias que o comando pode fornecer para o usuário, né? E eles foram encaixando isso dentro da norma. Mas chegou um momento que a norma não tinha mais ampliação, não tinha mais aquilo que atendia ao que eles precisavam. Então cada um começou a criar funções próprias. E aí acabou ficando bem diferente um programa de uma empresa, de Siemens, por exemplo, com o do FANUC, que é o que a gente está abordando nesses cursos, né? Nesse curso. Então fica diferente. Embora boa parte, tanto Siemens como FANUC, siga a regra norma DIN, tá? E aí seria igual no caso, né? Então os tipos de componentes do programa, tá? Então, para a gente escrever um programa, qual que é o esqueleto dele, tá? Então, como que ficaria o texto, tá? Os tipos de programa. Nos comandos FANUC existem programas principais e subrotinas. O que é subrotina? Nós vamos explicar, vai ter um capítulo específico para subrotina, mas a princípio, subrotina é um programa que vai rodar dentro de um programa principal. O que é um programa principal? É aquele que executa o ciclo de usinagem da máquina, aquele que é o carro-chefe, que vai ser processado como um programa principal que vai gerar aquele ciclo de usinagem. Dentro dele pode existir outros programas que são chamados para serem executados. Esses são chamados subprogramas, ok? Nós vamos mais para frente, vai ter um capítulo específico para isso, tá? Os componentes de um programa. Então nós falamos que é o cabeçalho, conteúdo de sentença e fim de programa, tá? Então, primeira coisa, esqueletão de um comando FANUC, de um programa FANUC, ó. Tudo que você escrever no FANUC, para a máquina processar, ela tem que estar entre dois símbolos de porcentagem, ó. Aqui começa, ó, porcentagem, aqui termina. Então, o primeiro símbolo que você vai escrever de um programa, uma subrotina, o que você for escrever em FANUC, tem que começar com porcentagem. Então, o primeiro símbolo que ele identificar, ele seria início de leitura. E o último símbolo, fim de leitura. Isso para quando você escreve um programa fora da máquina, tá? Quando está escrevendo no computador. Porque a hora que você vai mandar esse arquivo aqui para a máquina, e ele lê isso aqui, ele vai entender que ele vai começar a ler um programa para a memória da máquina. E aqui, quando ele terminou a leitura para a memória da máquina, tá? Falando mais uma vez, não é indicado escrita de programa na máquina. Isso é uma coisa que a gente não orienta, tá? Assistam as primeiras aulas da gente aí e vocês vão observar os argumentos que a gente tem que diz que não é produtivo programar na máquina, tá? Você pode ter máquina que permita você escrever um programa com ela usinando, mas não é produtivo. Os programas não saem de qualidade, é uma economia que não vai render muita coisa aí em termos de resultado final, tá? Então, o que a gente começaria? Então, vou começar a escrever um programa, tá? Então,
Primeiro, o arquivo que eu vou salvar, que vai ter esse conteúdo, esse texto, é um arquivo que tem que ser salvo com um formato texto, tá? Somente texto. Então você pode escrever no Word ou qualquer outro programa que se execute, mas que execute um texto, né? Mas que você só salve formato texto. Nós estamos no Word, por exemplo, isso aqui é o Word. Se eu estivesse escrevendo um programa, eu entraria aqui, ó, arquivos, salvar como. Aí aqui eu daria o nome do programa, ou o número dele, por exemplo, né? E aqui eu escolheria a função somente texto. Aqui, ó, texto sem formatação. Tá vendo aqui essa linha? Eu escolheria isso aqui, ó, texto sem formatação. E aqui o nome dele. E salvaria na pasta que eu desejasse. Tá? Então, se você usar o Word, você faz assim. Você pode usar também o bloco de notas. Você entra aqui, abre o bloco de notas. O bloco de notas já vai salvar formato texto. Então você vai começar como? A primeira coisa é o sinal de porcentagem. Tá? Então você vai começar a primeira edição de um programa com o sinal de porcentagem. Ok? Bom, primeiro sinal de porcentagem. Agora o cabeçalho. O cabeçalho ele é formado pelo nome e pelo número do programa. O número e o nome do programa. Tá? Então, o número dele, ele tem a palavra na frente e a palavra O com 4 dígitos. Então ele pode ser de O1 a O 9999. Não precisa ser O 00001, tá? Ele pode ser O1 e vai até O 9999. Uma O12, por exemplo, não precisa ser O 0012. Então eu não preciso obrigatoriamente usar os 4 dígitos, tá? Então eu posso usar aquilo que eu preciso, tá? O que seria esse número aqui? É o número que vai aparecer no diretório de programas. Ok? No diretório de programas, ele vai apresentar os programas e as subrotinas todas juntas. Tá? Olha aqui o que eu falei sobre esse aqui é o diretório de uma tela onde estão armazenados os programas Fanuc. Então aqui está o número, ó, e aqui está o nome do arquivo correspondente, do programa correspondente. Observe que nessa tela vão aparecer os programas as principais e as subrotinas todas juntos. Tá? Então é interessante que no nome você coloque subrotina, furar, tal subrotina, gravar, que fica mais visível para você saber qual é o programa principal, qual é a subrotina. Ok? Então o número aqui, ó, seria interessante, de repente, ser até um número inteligente. Tipo, vamos supor, você está fazendo um programa com uma peça, o número dela é 74548. Tá? Não cabe tudo. Então você colocaria 4548 aqui. Ó. Sempre ajudaria você a lembrar de onde é esse programa aqui. E o nome, daí sim você põe... por exemplo, carcaça 74548, operação 10, no nome do programa. Tá? Que é o que vai aparecer nessa tela, daí vai aparecer aqui o nome do programa. Daí vai aparecer assim, carcaça 74548, operação 10. Tá? Então funcionaria assim. Então, como que ficaria então a digitação desse programa aí, né? Então eu começaria com O 74548, então não dá, é 4548. Tem 2 dígitos, 4 dígitos apenas, né, que eu posso usar no nome. E depois entre parênteses o nome do meu programa, carcaça. Aqui eu posso colocar 74548, operação 10. Fecho o comentário aqui. Então assim que funciona, ok? Voltando na nossa apostila. Depois do cabeçalho que já foi feito, tem o conteúdo de sentenças. Tá? O conteúdo de sentenças,
ele na verdade que é o programa. Quando eu abrir na máquina, ele vai mostrar para mim o conteúdo de sentenças. Ele não vai mostrar para mim o cabeçalho, nem o nome. Ele mostra o nome no título lá, né? Mas ele não vai aparecer, como nós estamos vendo aqui, né? Ele não vai, isso aqui não vai aparecer. Vai aparecer daqui para baixo. Ok? Então, aqui eu vou ter sentenças. O que é uma sentença de programa? Ou bloco de programa? Sentença e bloco é a mesma coisa, tá? Ou linha de programa também é a mesma coisa, tá? É onde existem uma ou mais palavras, tá? Uma ou mais palavras, ou uma função aritmética, ou uma função de desvio, tá? Então, isso aqui, o que é a palavra? A palavra corresponde a uma função ou um endereço. Nós vamos ver mais para frente o que é palavra. E pode haver comentários. No Fanuc, nós vimos que no Siemens, comentário é tudo que vem depois de ponto e vírgula. E no Fanuc, tudo que é colocado entre parênteses. Então a máquina não processa, fica só como um comentário do programa. Tá? Então eu posso ter comentários gerais e sentenças. Tá? E depois, a terceira coisa é fim de programa, que é a palavra M30. Tá? Com M30, o programa para de ser processado, ok? Ele para de ser processado. Uma subrotina no Fanuc termina com M99. Então a diferença de um programa principal para uma subrotina é esse encerramento. Então o resto aqui, a sintaxe de uma subrotina é tudo igualzinho. Nome, o número, tal, você pode pôr o número que você quiser. E a diferença vai ser assim: um programa principal termina com M30 e uma subrotina com M99. Depois disso, sinal de porcentagem, que seria fim da leitura de dados. Tá? Então agora, indo para o nosso programinha aqui, a gente pode completar ele com o conteúdo. Tá? Então vamos supor que aqui fosse um conteúdo que eu fosse digitar. Tá? Então tem aqui vou pular uma linha entre o cabeçalho e o conteúdo, e aqui no final M30 e porcento. Aí eu posso salvar o programa e aqui eu posso salvar, né? Salvar como. Vou dar um nome para ele, né? Dou um nome X aqui, ó, para ele. Aqui eu seleciono TXT, né? Somente texto e salvar. Então, aqui para completar um pouco melhor a ideia de um programa completo, né? Esse aqui é um programa real, tá? Nós vamos explicar agora um pouco do conteúdo dele, mas isso é para dar um exemplo de um programa completo. Porcento, o nome dele, o número dele, no caso é 67, foi colocado 00 na frente porque quis, mas não precisaria, poderia ser O67. Aqui o nome dele, tá? Aqui alguns comentários iniciais, tá? Comentários, aqui carregamento de ponto zero, movimento, aqui já tem início da usinagem, já tem movimento, tá? Aqui são sentenças. Observe que nem todas as sentenças são numeradas com endereço N, que nós já vamos falar daqui a pouco, tá? Então ele vai até o fim, até que ele termina, ó. Então o programa ele termina com M60, e a maioria das vezes, se tem parity para trocar, ele manda trocar o parity, M60, e M30 termina, aí porcentagem. Quando ele termina o processamento aqui, ele já está com parity novo. Ele já veio com um programa novo vinculado àquele parity novo que veio para a área de trabalho. Então ele já começa a dar start automaticamente naquele programa que está vinculado com aquele parity. Pode ser até esse mesmo, tá? Se for fazer nos dois parties a mesma operação, com o mesmo programa, mas pode ser programa diferente também. Ok? Então, descrevendo melhor aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Número de programa. O número do programa
do programa ou de programas, né, principais e subrirotinas, consiste no endereço O, com 4 dígitos. O número de programas de O são reservados ao fabricante ou palpador. Isso aqui é normalmente no Fanuc ele é reservado, porque o fabricante da máquina ele precisa de algumas subrirotinas para transformar em função M, para troca de parte, por exemplo, troca de ferramenta, tá? E mais algumas coisas. E o apalpador também ele usa muitas subrirotinas de número 9000 e alguma coisa. Então o que acontece? Se você usar isso aí, fica um confronto, dá confronto de numeração. Tá? Então é indicado usar de O1 a O 7999 para os usuários, ok? Número de sentença. Tá? O número de sentença consiste no endereço N e é um número de sentença no máximo de 5 dígitos. Então você pode numerar de N1 a N99.999. Pode ser numerada todas as sentenças ou apenas algumas determinadas sentenças de um programa. De forma geral, recomenda-se que os números sejam colocados de forma crescente. Ou pode não precisa colocar nenhuma também, ele vai executar a mesma coisa no programa. Tá? Como final de sentença é introduzido o LF, que é o Line Feed. Line Feed é representado no manual de operação Fanuc, no sinal próprio, ver capítulo, número de sentença. Então tem o capítulo, um manual de operador Fanuc tem uma definição maior. Então vou explicar o que é isso aí. Antigamente, quando se usava fitas perfuradas e processava nas fitas perfuradas, para que no processamento daqueles furinhos que existiam nas fitas, a máquina entendesse que acabou aquela sentença, era perfurado o número de LF, que é a fim de sentença, que já terminou aquela sentença, que tinha que passar para o processamento para a próxima sentença. Tá? Então, quando você vai executar um programa bloco a bloco, ele sabia que ele tinha que executar até tal função para que aquela sentença fosse quitada o processamento. Aí só a partir do novo start que ele ia executar a próxima sentença. Então ela é o LF que era o determinante. Ficou até hoje. Hoje essa função existe ainda, só que ela é gerada quando você processa dá o Enter para mudar de linha, dá o input, o Enter, né? Para mudar de linha, ele já gera automaticamente. É um sinal que não é visível, tá? Então isso aí você pode observar que existe. Tá? Falando ainda de funções N, então o N ele é um endereço, ele tem uma função de identificar o endereço da sentença, tá? E sempre no início da sentença. Antigamente começava N10, N20, N30, N40, N10, N10 para facilitar, quando tinha que encaixar alguma sentença no meio, existia uma numeração ainda livre para você poder numerar aquelas sentenças novas que você colocou entre uma que já existia e a outra que já existia também. Tá ok? Então, padronizou-se isso. Com o tempo foi abolindo. Hoje não há necessidade. O Fanuc, você pode programar ele inteiro sem número de sentença. Então, se você observar esse programa aqui que nós vimos aqui, ó, está quase que praticamente inteiro sem número de sentença. Ou melhor, ele só tem número de sentença nas trocas de ferramenta. Só em troca de ferramenta ele tem número de sentença. Por quê? O Fanuc, quando você vai retomar o ciclo, você só consegue retomar o ciclo Você consegue só retomar o ciclo com o número de sentença, ele só busca o número de sentença. Então, se você não numerar a sentença, você não consegue retomar um ciclo, depois de uma parada de energia, por exemplo, sem ser onde você tem uma sentença numerada. Então, aquele programa que nós vimos agora, ele só tem o número de sentença na troca de ferramenta para forçar o operador a sempre retomar o ciclo na troca de ferramenta. Para quê? Para que não tenha perigo dele retomar numa posição que ele precisaria ter algumas funções memorizadas e não tenha. Vou explicar melhor. Quando eu interrompo o ciclo com reset ou quando para a energia, muitas funções
que estão atuando naquele momento, que foram carregadas via programa, elas são canceladas. Se você retomar no programa na frente de onde essas funções foram programadas e continuar o programa dali, elas não estarão atuando. E em determinados momentos eu precisaria que estivesse atuando, senão pode até causar uma colisão. Então eu retomando na ferramenta e garantindo que a cada troca de ferramenta, todas as funções que eu preciso para aquela ferramenta sejam carregadas no meu programa, eu estou garantindo que na retomada de ciclo ele vai repor todas essas funções de volta na memória para mim continuar a usinagem. Tá? É uma programação mais inteligente. E por que elas são numeradas com o número da ferramenta? Para facilitar que o operador não precise ficar procurando a que número que eu devo retomar. Como o FANUC não exige uma ordem sequencial crescente ou decrescente, eu posso fazer N1, depois N10, depois N70, depois N1000, depois N4, sem a ordem. Então é inteligente você numerar a sentença da troca de ferramenta com o número da ferramenta. Depois basta o operador olhar, parei na ferramenta T12, ele é só procurar N12. Parei na ferramenta T18, só procurar a sentença N18. Ele retoma já naquela ferramenta. Tá? Então não precisa de estar abrindo o programa, olhando qual a sentença, ter risco de retomar a sentença errada, assim fica mais fácil. E garante que ele vai repor todas essas funções de acordo com o que ele precisa para continuar a usinagem, ok? Continuando aqui então. Fim de programa. Um programa principal é encerrado geralmente com M30. E uma subrotina finalizada com M99. Então eu vou finalizar de acordo com o que eu estou escrevendo naquele texto, né? Tá? Então a simbologia. Falar em encerrar a escrita do programa, no Word eu salvo como texto. Agora, se eu tiver um bloco de notas, só eu salvar o arquivo aqui, tá? Ele já vai me salvar com texto, porque o bloco de notas ele salva sem a formatação, ok? Só isso aí que eu não tinha falado aí anteriormente. Vou continuando aqui, Qual que é a simbologia permitida pela FANUC? Então, ela segue a ASCII 2. ASCII 2 é os códigos de computadores em geral, né? Então, as letras de A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, números de 0 a 9. A gente costuma trabalhar com programação mais no maiúsculo. Isso aí vem dos tempos passados, que exigia maiúsculo, tá? Então virou um costume, a impressão que é mais por hábito mesmo. Se escrever em letra minúscula vai dar erro, mas não dá. Símbolos especiais, tem todos esses símbolos, né? Essa simbologia você pode usar todas, observando que a porcentagem, se você colocar no meio do programa, na hora de passar para a máquina, ele vai parar no meio do programa, onde ele viu a segunda. Então, o primeiro sinal é lá no início, o segundo que ele tiver no meio do programa, por exemplo, ele vai parar a leitura, ele não vai até o fim. Ok? Então, se você não usa nem dentro de comentário, ele pega. Tá ok? Delete, seria apagar, nulo, DS, CR é o retorno do carro, SP é o espaço, e assim por diante. Tudo isso é gerado por uma simbologia própria, né? Tá? Não, mas essa simbologia que está vendo, os símbolos especiais que ela admite. Sentença NC. Uma sentença NC consiste em uma ou mais palavras. O que é uma palavra? Uma palavra consiste de um endereço e mais um valor numérico. Tá? O que é o endereço? Como endereço são usadas letras. Um endereço pode ter diferentes significados, dependendo das condições da trajetória. Então, aqui nós vamos ver a tabelinha do que é o endereço que forma uma palavra. Então, uma letra dessas, junto com um valor numérico, forma um endereço. Tá? Que você pode usar no programa. Então, função. Número de programa é letra O. Aqui o comando permite, tá? Então, que é o comando permite na norma em milímetros, e
comando tiver configurado para polegada, tá? Então, eu posso ter de 1 a 4 dígitos. Então, pode ser de O1 a O9999. Para polegada a mesma coisa. Sentenças N, então posso ter até 5 dígitos. Posso ter de N1 a N99.999, para polegada a mesma coisa. Condições de trajetória, as funções Gs de trajetória, pode ser de G0 a G999, para polegada a mesma coisa. Bom, aqui então é comandos de deslocamento para eixos de coordenadas. Então aqui são os eixos lineares, aqui e os de baixo circulares. Então os lineares eu tenho X, Y e Z, depois os complementares U, V e W, tá? Você pode programar de 1 milésimo até 99.999 milímetros, seria 99,999 metros, ponto 99910 milésimos, tá? Para mais ou para menos. E em polegadas aqui já tem um número menor, tá? Esse aqui é o comando admite, claro que vai depender muito do curso do eixo da máquina, tá? Então é 99.999 milímetros, ponto 999. E aqui é 9 polegadas, 9.999 polegadas, ponto 9999, que décimos de milésimo de polegada. Vai de 1 décimo de milésimo de polegada até esse valor. Aqui vai de 1 milésimo de milímetro. Então, essa aqui é a resolução do comando, tá? E aqui a mesma coisa também para coordenadas de centro de círculo, para fazer a interpolação, que é I, J e K, também os mesmos valores, tá? E o R também vão nesses valores, que seria de raio. Então seria todos dentro dessa faixa, tá? Função de avanço vai ser o F, tá? Ele pode ir de 1 milímetro por minuto a 240 mil milímetros por minuto, ou 1 milésimo de minuto a 500 milímetros por rotação. Aqui dependendo do que você configurar. Se trabalhar com G94 vai ser essa condição, G95 vai ser esta condição, para milímetros, e aqui para polegadas, também de 1 centésimo de polegada a 9.600 polegadas por minuto, ou por rotação de 1 décimo de milésimo de polegada a 9 polegadas, 9.999 décimos de milésimo de polegada por volta, tá? Então aqui vai depender também a mesma coisa, G95, e aqui para G95 aqui embaixo, essa linha aqui, e quando tiver G94 atuando. G94, para ter ideia, a velocidade é a velocidade de avanço, é milímetros por minuto, é velocidade de avanço. Embaixo é avanço por giro, milímetros por rotação, tá? A função, rotação do fuso, S. Então, as rotações, S. No torno seria a placa, e no centro de usinagem, na fresadora, seria a ferramenta, né? Então, ele vai de 1 a 20 mil rotações por minuto, tá? Pode ser que tenha ampliado já isso aqui hoje, porque as high speed estão trabalhando com mais que isso, tá? Isso aí seria a que eu tenho hoje aqui nesse manual, tá? Mas isso vai depender muito dos avanços dos comandos. Função de ferramenta é T, você pode programar de T0 até T 9.999.999, e aqui é a mesma coisa. Então você tem 8 dígitos, né? 9 dígitos. 1, 3, 6, 8 dígitos. Então, 9.999.000, 7, 3, 6, 8 dígitos. 99.999.999.
Esse é o número máximo da ferramenta, tanto para milímetros como para polegada. Funções auxiliar M, M0 até M999, nos dois casos. Depois nós vamos ver o que é cada coisa desse aqui, tá? Número de rotação, isso em próxima aula, claro. Número de correção D ou H, né? De D0 a D999, ou H1, H999 também, nós vamos ver para frente. Tempo de espera X, aqui ó, o X é um deslocamento, tá? Comando de deslocamento, aqui é um comando de tempo de espera. Então, conforme a função que ele estiver sendo colocado, ele vai ter uma representação. Então, o X vai valer de 1 milésimo de segundo a 99.999.999 segundos. E para polegada a mesma coisa. O P é a quantidade de repetições, né? Ou vai de P1 a P999. Parâmetros para ciclos fixos, P, Q, então tem vários parâmetros para ciclos fixos aí que vai depender da aplicação. Ciclos fixos são subrotinas que estão embutidas na própria máquina, ok? Vamos explicar mais para frente. Sentenças suprimíveis. O que é isso? Para suprimir sentenças, o número de sentenças recebe uma barra inclinada. Tá? Então, o número de sentença, por exemplo, de N1234, ele vai receber na frente da sentença uma barrinha dessa, uma barrinha, como está aqui. Ó. Aqui é a configuração certa. Na seleção da chave block skip, no final da operação, no processamento do programa, são suprimidas as sentenças com barra inclinada. A chave block skip é descrita no manual de operação da máquina correspondente. Aqui está um exemplo, né? Então eu não quero executar essa sentença, eu boto uma barrinha aqui, ela vai ser uma sentença de processamento opcional. Então, sentenças suprimíveis são sentenças de processamento opcional. Eu processo ela quando eu quero, tá? Então, vamos supor que no meu programa eu tenho um fundido que veio com excesso de sobremetal. Então, no meu programa normal eu tenho um desbaste e acabamento. Só que eu tive que encaixar algumas sentenças de fazer um pré-desbaste ainda, um desbaste antes do desbaste. Esse desbaste antes do desbaste, todas as sentenças eu vou pôr essa barrinha na frente. Por quê? Porque hoje, quando eu tenho fundido que veio maior, que eu preciso fazer esse pré-desbaste, eu deixo ela executar. Amanhã, quando vier um fundido normal, que eu não precise fazer esse pré-desbaste, eu faço pular essas sentenças. Eu faço que elas não sejam executadas. Como é que eu faço? Existe uma chave no painel chamada block skip. Tá? Com ela acesa, eu pulo a sentença. Então, eu não processo. Quando ela está apagada, ele processa. Então, vamos supor, nesse programa, nesse exemplo que eu dei, veio fundido que eu preciso fazer o pré-desbaste. Eu deixo ela apagada e ele usina para desbaste. Amanhã, quando vier fundidos bons, que eu não preciso fazer isso, aí eu vou acender essa luzinha, essa tecla, né? Ativar essa tecla, né? E aí essas sentenças, quando ele chegar para fazer essa sentença, ele pula, ele vai fazer um salto, ele não vai processar nada dessa sentença. Eu tenho aqui um exemplo, né? Aqui, ó. Pode aparecer assim, sua barrinha assim, ó, tá? Que é o bloco barrado. Então essa sentença acesa, ele pula os blocos. Eu posso ter assim, ó, com barrinha aqui dentro, ó, tá vendo a barrinha lá dentro, block skip, tá? Então eu posso ter de outra forma, vai depender do fabricante da máquina a condição de colocar isso ou não, tá legal? O que mais eu posso ter no meu programa, junto com as palavras? Eu posso ter variáveis, que são os parâmetros, que nós vamos ver mais para frente, lá para os capítulos finais, que seria uma programação mais avançada. Tá? Então, os valores das variáveis, elas podem ir de menos 10 a 47 até 10 a 29, positivo a mesma coisa. Tá? São valores negativos e positivos. Os valores posso carregar as minhas variáveis.
Uma variável era chamada com esse hashtag aqui, que nos manuais assim, eles não chamam de hashtag, eles chamam de cerquilha. Então eu vou usar a expressão cerquilha porque é o que tem nos manuais da FANUC, porque a gente tem que acostumar com a linguagem FANUC. Nós estamos falando em FANUC, nós estamos falando em redes sociais, tá? Então as variáveis são indicadas com símbolo como? Hashtag? Não. Cerquilha. Seguindo do número variável. Então, exemplo, cerquilha 1, o número da variável pode ser definido como uma expressão de indexação. Por exemplo, eu posso até fazer uma operação usando essas cerquilhas, né? Então, ele vai pegar o valor que está dentro e vai carregar nessa variável, ok? Não vou entrar em detalhes porque isso é um capítulo mais longo que eu vou explicar mais para frente. Isso é só para lembrar que existe, né, aqui as chamadas de variáveis também. A chamada valor variável é indicada com o endereço da palavra, com o número variável, sendo usada uma expressão, ela é colocada entre parênteses retos, que seria entre colchetes, né, na verdade. Então, na N200, por exemplo, G1, que é uma função, X, com todas essas variáveis aqui, ó. Então, ele vai pegar o que está dentro dessa, é como se fosse uma gavetinha de memória que guarda um valor lá dentro. Dentro dessa cerquilha 1 vai ter um valor, dentro da cerquilha 2 vai ter outro valor que eu carreguei já previamente. Então, se eu somar os dois valores, vai dar o valor que eu tenho que deslocar em X. E o avanço vai ser com o valor que estiver dentro da gavetinha de memória cerquilha 3, variável 3, ok? Isso aqui só para dar uma pincelada, né? Nós vamos ver com mais detalhe para frente. Aqui os grupos de variáveis, a variável 0 sempre vai valer 0. Isso nos 33, de 1 a 33, variáveis locais, tem as de 100 a 199 variáveis comuns. Aqui do 500 a 599 comum já mais é um adicional, é um opcional do comando FANUC. E acima de 1000 as variáveis do sistema, é o que a máquina usa para trabalhar. Por isso que a máquina comando numérico, tudo que ela faz olhando as variáveis que estão configuradas no sistema, ok? Então, as variáveis vão ser vistas em capítulos de variáveis mais para frente, tá? Assim como esses comandos também, na estrutura de comando, de desvios, de ramificações, tá? Então, eu posso ter determinadas indicações especialmente estruturadas de comando requerem uma interligação de sentenças NC. Ramificação de repetição, posso ter um go-to, que é um desvio, vá para, né? Então, uma ramificação indispensável no número da sentença. Então, no N100 aqui, ó, go to 300. Então, o que ele está falando? Vá para N300. Ele faz um salto e continua processando a partir daqui. O que está entre N100 e N300 ele não processa. Tá? Estou explicando bem de uma forma bem genérica, porque mais para frente vai ter um capítulo só para isso também. Eles vão explicar detalhadamente. O if também. O if quer dizer se. É uma ramificação obrigatória, né? Eu ponho if tal coisa acontecer, faça isso. Ou while, enquanto tal coisa esteja acontecendo, faça tal coisa. Isso aqui também vai ser bem explicado em capítulos mais para frente, mais detalhe. Ok? E aqui só completando mais uma vez o número de sentença, né? O número de sentença consiste no endereço N e um número máximo de 5 dígitos. O número de sentença pode estar em qualquer sequência. O número de sentença pode estar em qualquer sequência. Recomenda-se que o número de sentenças sejam escolhidos de forma crescente, caso você for colocar assim, né? A não ser que tenha aquele esquema de ferramenta que eu falei já, né? Para fins de clareza e reconhecimento dos avanços do programa. Você observar se dá mais no fim do programa ou não, assim, já que vai numerar crescente. O número de sentença ainda pode ser retirada, mas uma identificação de sentença em caso de falha já não será possível com exatidão. Tipo, dá um alarme, ele poderia identificar em que sentença que está dando aquele alarme, mas se não tiver número de sentença, ele não consegue identificar com exatidão aonde que está acontecendo o erro para poder identificar na mensagem que dá no alarme quando a máquina para, né? Criação do número de sentença. O número de sentença via regra executado numa graduação de 10 de 10 para possam ser inseridas sentenças avulsas na numeração. Então a gente
costuma orientar que você vai, se for numerar, pôr 10 em 10. É um padrãozinho internacional. Ok? Com isso nós estamos terminando esse capítulo, tá? Espero que tenha sido útil para vocês aí que estiveram assistindo. Eu peço que, se gostaram, curtam, né? Porque premia o trabalho da gente aqui, um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, apenas para ajudar vocês aí que estão interessados em aprender alguma coisa. Então, inscreva-se no canal, divulgue para os seus amigos, assim que eles possam aprender também alguma coisa, né? Então, eu agradeço e deixo um abraço a todos aí.